Há numerosos exercícios no campo do estoicismo, mas acredito que estes 5 sejam verdadeiramente essenciais, constituindo o cerne do que podemos chamar de código estoico. Ser uma pessoa virtuosa, compreender sua posição no mundo, priorizar sempre o que é correto e fazê-lo da maneira apropriada, assegurar-se de não agir de maneira prejudicial e aprender a transformar adversidades em experiências construtivas. Essas representam as virtudes estoicas fundamentais, constituindo exercícios que devem ser praticados diariamente. E não apenas praticados, mas integrados em todas as esferas de sua vida. Se puder fazê-lo de maneira consistente, ficará surpreso com suas realizações e com o tipo de pessoa notável que pode se tornar. Nos encontramos em um mundo frenético, onde a pressão e as preocupações cotidianas frequentemente nos fazem esquecer o que verdadeiramente importa. Estes exercícios estoicos não são meras filosofias antigas. São, na verdade, guias práticos para uma vida significativa e recompensadora, independentemente das adversidades que enfrentamos. Ao internalizar esses princípios, você construirá uma base sólida para superar desafios, cultivar relacionamentos saudáveis e encontrar um propósito mais profundo. Portanto, à medida que exploramos juntos esses conceitos ao longo de nosso tempo, lembre-se de que o estoicismo não constitui apenas um conjunto de ideias distantes e inatingíveis. É uma prática diária capaz de transformar não apenas sua percepção do mundo, mas também a maneira como você vive nele. Assim, vamos nos aprofundar nesses exercícios, compreender suas nuances e, mais importante ainda, aplicá-los em nossas vidas cotidianas. Estão prontos para esta jornada? Então, comecemos. 1. Fazer o que é certo. Vamos falar sobre algo fundamental aqui. Algo que Marco Aurélio queria nos lembrar sempre. Fazer o que é certo. É mais do que apenas agir corretamente. É sobre fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Para os estoicos, a virtude era a base de tudo. Era sobre trabalhar para o bem comum, enxergar obstáculos como oportunidades. Mas, acima de tudo, fazer a coisa certa da maneira certa, pelos motivos certos. Aqui está o ponto central. Se você não está agindo de acordo com o seu código moral, não importa o quão bem-sucedido ou famoso você seja, você será infeliz. Se você é uma pessoa má, se mente, trapaceia, rouba por egoísmo, na verdade, você dificilmente encontrará paz nessa vida. Sua vida se torna vazia, sem sentido e sem propósito. Você perde a fé nas outras pessoas e em si mesmo. Para os estoicos, a virtude é o único bem verdadeiro. É sobre fazer a coisa certa, da maneira certa, independentemente das consequências. É a única coisa que realmente importa, porque é o que nos dá um propósito, uma direção. Portanto, ao incorporarmos esses princípios em nossas vidas diárias, lembremo-nos sempre deste ponto fundamental. O bem maior é a virtude, e é através dela que encontramos verdadeira felicidade e realização. 2. Abraçando os caminhos da vida. O aceitar e abraçar os caminhos da vida é um dos princípios fundamentais do estoicismo. Merece nossa atenção. É a ideia de aceitar tudo o que a vida nos oferece com gratidão, seja bom ou ruim. Em vez de ver obstáculos como barreiras, os estoicos os consideravam como combustível para o crescimento pessoal. É como o fogo que queima mais brilhante quando adicionamos mais lenha. Ao adotar essa mentalidade, transformamos desafios em oportunidades, aceitando que cada obstáculo nos leva na direção que precisamos seguir. Ao amar nosso destino, eliminamos o peso das preocupações e encontramos força nas adversidades. É uma perspectiva que nos capacita a enfrentar a vida de frente, transformando cada dificuldade em um degrau para o crescimento pessoal. Vamos abraçar essa filosofia juntos e descobrir como ela pode nos guiar para uma vida mais plena e significativa. 3. Flexibilidade mental. Pode parecer um tanto estranho à primeira vista, mas os estoicos nos aconselham a manter nossas expectativas bem baixas.
Sêneca, por exemplo, fala sobre a premeditação malorum, que é basicamente pensar no pior cenário possível. A ideia por trás disso é que se você tentar controlar demais como as coisas devem acontecer e se recusar a aceitar que nem sempre as coisas vão sair como planejado, você nunca encontrará a verdadeira felicidade. A chave, segundo Sêneca, é ser flexível, estar disposto a soltar as rédeas do controle. Se pudermos antecipar que as coisas podem não seguir nosso caminho, podemos nos preparar melhor para os obstáculos que a vida nos apresenta. Ele nos lembra que, quando esperamos o pior, os golpes da má sorte não nos atingem tão fortemente. Aqueles que são mais felizes são aqueles que entendem que o mundo não é apenas feito de momentos bons, mas também de desafios e adversidades. Ter expectativas realistas, enxergar o mundo com honestidade e precisão, nos permite não apenas lidar melhor com as decepções, mas também nos surpreender positivamente quando as coisas superam nossas expectativas. Ao aceitar a incerteza da vida e abraçar tanto as alegrias quanto as dificuldades, encontramos uma forma mais equilibrada de viver, sem constantes desapontamentos por não atenderem às nossas expectativas. 4. Ego é o inimigo. É difícil encontrar uma corrente filosófica que encoraje o ego como algo positivo. Tanto os gregos quanto os romanos alertavam sobre a arrogância em suas histórias e mitos. Nas religiões, o perigo do orgulho é uma constante. A queda sempre segue o orgulho. Para os estoicos, o ego era visto como um inimigo. Epicteto afirmava que não podemos aprender algo que pensamos já saber. Por isso, os estoicos se questionavam constantemente: por que estou fazendo isso? Qual é a minha verdadeira intenção? Estou agindo pensando no bem dos outros e na melhoria do mundo? Ou estou fazendo isso apenas para me sentir superior, alimentando minha arrogância? No estoicismo, é crucial entender que não somos especiais. O mundo não gira ao nosso redor, e agir como se as regras não se aplicassem a nós é um equívoco. A realidade nos alcança eventualmente, nos lembrando de nossa humanidade quando caímos e perdemos tudo pelo qual trabalhamos tão duro. Apesar de valorizarem o empoderamento individual, os estoicos davam grande importância à conexão com os outros. Marco Aurélio frequentemente mencionava o bem comum em suas meditações, enquanto Sêneca discutia a simpatia, a ideia de que somos apenas uma pequena parte de um organismo maior. Como dizia Marco Aurélio, o que prejudica a colmeia, prejudica a abelha. Em última análise, os estoicos nos recordam da importância da humildade e da necessidade de compreender nosso lugar no mundo. 5. O que é ruim para a colmeia é ruim para a abelha. Em um período dominado por uma espécie de autoabsorção e egoísmo, os estoicos oferecem uma perspectiva refrescante. Em vez de focar apenas em interesses pessoais e na própria grandiosidade, eles nos convidam a pensar de forma diferente. Para eles, a questão é: como posso garantir que estou ajudando os outros? Como posso ter certeza de que meus sucessos não vêm à custa dos outros? E além disso, como posso me ver não apenas como um indivíduo, mas como uma parte integrante de um organismo maior, ou seja, a sociedade? Esse entendimento nos torna mais altruístas e menos egoístas. Ele nos capacita a contribuir de maneira mais significativa para a sociedade, criando um ambiente onde todos podem prosperar juntos. É uma maneira de pensar que, em um mundo centrado no eu, nos lembra da importância de considerar o bem-estar dos outros. Em resumo, o texto destaca 5 princípios essenciais do estoicismo, delineando um código de conduta fundamental para uma vida significativa. Estes princípios incluem a prática da virtude como base para a verdadeira felicidade, a aceitação e abraço dos desafios da vida como oportunidades de crescimento, a importância da flexibilidade mental para lidar com as incertezas, a necessidade de superar o ego e focar no bem comum, bem como a compreensão de que o que é prejudicial para a comunidade é prejudicial para o indivíduo.
Estas diretrizes, quando internalizadas e aplicadas, não apenas transformam a forma como percebemos o mundo, mas também nos orientam em direção a uma vida mais plena e significativa, lembrando-nos constantemente da importância da humildade, da compaixão e do serviço à sociedade em nossa jornada pela existência. Se você gostou do conteúdo e deseja receber mais atualizações, por favor, inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas publicações.